É claro que a polarização política atinge níveis estratosféricos nesse momento. Nós temos uma prova disso aqui no Brasil. Houve um atentado contra o então candidato à presidência da República em setembro, 6 de setembro de 2018, Jair Bolsonaro, um mês antes do primeiro turno. Não foi só a facada, mas também pela facada ele foi eleito presidente da República, mas correu risco de morte por um longo período e enfrenta as sequelas daquele atentado até hoje, com seguidas operações para desobstrução do intestino, sem falar na gravidade que o ferimento provocou do ponto de vista psicológico também, um atentado a ele, à família, né? Mas é claro que a polarização que nos atinge aqui, atinge os Estados Unidos, atinge boa parte do mundo em níveis estratosféricos, como eu dizia há pouco tempo. Mas esta é quase que a regra da história norte-americana. 4 presidentes da República mortos. Nós falamos tanto na democracia norte-americana, a maior democracia do mundo. Os americanos tentam tentam impor pela força, inclusive muitas vezes impõem pela força o seu padrão de democracia para o mundo, né? Mas o padrão de democracia dos Estados Unidos, que funciona para muitas coisas, tem uma falha gravíssima, que é a participação de assassinos na sua história político-eleitoral, com 4 presidentes mortos, com um candidato morto e 16 atentados, contando esses 5. 4 contra presidentes mortos, um contra candidato morto e mais 11 atentados em períodos eleitorais. Ou seja, os americanos resolvem os seus problemas e as suas diferenças à bala. Os americanos possibilitam que pessoas com desequilíbrios psiquiátricos gravíssimos portem armas absolutamente potentes. Aliás, a gente tem a imagem, não é, Thiago, do assassino porque ele tentou matar Donald Trump e matou um homem que estava na plateia acompanhando ao evento. Esse é o assassino do sábado. Há inúmeros perfis dele, enfim, eu não pretendo avançar muito aqui sobre a história desse indivíduo, afinal de contas, nós estamos falando de um assassino que vai ter de ter a sua ficha devidamente checada pela polícia norte-americana. O que se sabe até agora é que ele tinha conexões com o Partido Republicano. Essas são as posições em que ele estava e a posição em que estava o palco, o palanque onde Donald Trump fazia o comício. Vocês estão vendo ali a marquinha Trump e o local onde ele estava, acima daquele teto. As pessoas já tinham avistado, algumas pessoas já tinham avistado a presença desse atirador no teto daquele imóvel. E tinham avisado autoridades. Aí os snipers da polícia dos Estados Unidos, a segurança dos candidatos à presidência dos Estados Unidos é feita como acontece aqui no Brasil. Polícia Federal em conexão com as polícias estaduais, dependendo do local onde o candidato está, o local que está sendo visitado por aquele candidato. Aqui no Brasil funciona assim: Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil. Nos Estados Unidos funciona da mesma forma. O serviço secreto. No caso, é um caso muito específico essa eleição aqui. É a primeira vez que um ex-presidente enfrenta o presidente do cargo, né? O incumbente, como costumam dizer. Olha aí a capa da revista Time que a Beatriz Inoue separou pra gente. A bandeira dos Estados Unidos. Do ponto de vista do marketing político, difícil imaginar uma imagem que tenha mais impacto do que essa, né? Você tem um candidato, ex-presidente do país, que cai, toma um tiro de raspão, uma pessoa morre na plateia, a mesma bala, aparentemente a mesma bala que passa pela orelha dele quando ele faz um movimento para observar um cartaz que tinha sido colocado logo atrás dele. Quando ele faz esse movimento, ao invés da bala atingi-lo imediatamente na cabeça, ela passa de raspão, atinge a orelha, a lateral do rosto, atinge um homem de 50 anos sentado lá atrás. Ele cai com o impacto da bala, com a força dos agentes do Serviço Secreto americano que o derrubaram no chão. Tem um áudio, inclusive, dele pedindo para colocar de volta os sapatos, porque o impacto foi tão grande que ele perde os sapatos na hora que ele é derrubado no chão pelos agentes de segurança. Mas ele se levanta, ensanguentado. Olha aí, o momento exato em que ele vira a cabeça, ele leva a mão ao lado direito do rosto, sentido que tinha sido
atingido por alguma coisa. Nesse momento o homem já estava morto na plateia. O atirador já tinha sido denunciado pelo menos 3 minutos antes por gente que estava aí. E a ordem dada e que será submetida à investigação nos próximos dias é para que esse atirador não fosse abatido. Essa é uma versão que circula, pelo menos por enquanto. Nós vamos ter de saber exatamente, e isso vai ser facilmente comprovado ou não. Se os snipers que estavam no teto de outros imóveis e já tinham notado, diagnosticado a presença do atirador no outro imóvel, se eles receberam a ordem para não atirar no atirador, no assassino que matou aquele homem e quase matou o presidente Donald Trump. Ele comprou, esse atirador, 50 cartuchos de munição na manhã do atentado. Ele estava portando um fuzil AR-15. Isso é parte da cultura americana também. Aliás, isso é um pilar da cultura americana, o direito à arma. Em tese, as pessoas se sentem mais seguras. O direito à arma está consolidado na Constituição norte-americana. Há muita discussão, como mudar, por que mudar. Quando acontece um atentado em escola, por exemplo, muita gente estabelece ou restabelece essa discussão, né? Os republicanos são radicalmente contra, os democratas se dividem. Olha aí o momento em que o ex-presidente é levado para o automóvel, né? Aí, tudo já tinha acontecido, né? E provavelmente nesse momento aí o atirador já estava morto também. Mas a arma é um fuzil AR-15, minha gente. Que o pai dele, o pai do assassino, comprou legalmente. Ou seja, a arma era legal. Um fuzil AR-15. Olha lá. Essa é a imagem do rapaz à distância, né? A imagem do assassino já morto. Ele foi abatido assim que tudo aconteceu, né? Mas a arma era legal. Um fuzil AR-15 comprado pelo pai dele. Registrado. Em tese, tudo certo. Você imagina você ir numa loja e comprar um fuzil AR-15. Um sujeito comum, né? Como outro qualquer. Um fuzil AR-15. Para quê? Para esse tipo de evento, né? Defesa pessoal com fuzil AR-15. E agora estão investigando se o pai do assassino tem algum vínculo com o que aconteceu, se ele emprestou a arma, se ele sabia para que ele estava emprestando a arma, ou se o filho simplesmente pegou a arma e foi fazer o que fez. Né? Isso está sendo investigado também. O atirador tinha 20 anos. Thomas Matthew Crooks. A princípio não tinha nenhum vínculo com política, ele não era conhecido, não tinha manifestação em rede social, não era conhecido como nenhuma espécie de ativista, embora ele esteja com a camisa dos Estados Unidos, né, nessa foto, mas até aí, né, eles usam a bandeira com muita frequência, lá, muito mais do que a gente aqui no Brasil. Né? Um rapaz tímido que era vítima de bullying e tinha sido rejeitado no clube de tiro na escola por não ser bom atirador. Ele foi morto pelo serviço secreto quando estava num telhado a menos de 150 metros de onde Trump discursava. Ele atirou com esse fuzil AR-15 e acertou o ex-presidente na orelha até ser identificado por um sniper e morto. Ainda estão tentando entender o porquê é que ele fez isso. Uma informação também de que no carro dele foram apreendidos explosivos. E até onde se sabe ele agiu sozinho. É o que chamam de um lobo solitário lá nos Estados Unidos. Enfim, vamos continuar acompanhando, né? Para saber exatamente o que aconteceu. Agora, nesse exato momento aqui, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump está participando da convenção republicana. Ele adaptou o discurso, mas tocou a campanha. E isso vai botar mais pressão nos democratas, não tenham dúvida disso. Porque muita gente disse no sábado, a eleição, se já estava quase ganha, agora está ganha. É porque você tem um candidato mitificado, né? O cara que levanta com sangue no corpo, dizendo às pessoas, o punho cerrado, dizendo às pessoas para não ter medo. Aquele que 48 horas depois dá uma entrevista dizendo, era para eu não estar mais aqui, mas estou aqui para cuidar da América, para fazer a América grande a alguém. Ou seja, dá um conceito de mitificação para esse indivíduo, não é? Olha aí. Ataque a um Trump. Enquanto o outro, que já tinha sua sanidade questionada, que já tinha sua capacidade cognitiva questionada, a capacidade de tomar decisões questionada, que trocava o nome do adversário pelo nome da vice,
que trocava o nome do Zelensky, presidente da Ucrânia, pelo do Putin, em público, presidente da Rússia. Aquele candidato que balbuciava palavras, mal se fazia entender durante o debate da CNN norte-americana, que perdia frases pelo meio do caminho, porque o raciocínio ia embora. E agora? Você tem, em tese, estou dizendo aqui do ponto de vista do marketing, hein, por favor, você tem em tese um herói que nem um tiro derruba e um senhor que tem dificuldades para lembrar do nome da vice, que não consegue terminar determinadas frases. É um problema gigante para os democratas, que provavelmente agora vão ter de correr para fazer essa troca. Ou perdido por 1, perdido por 10, como a gente costuma dizer, nós, torcedores corintianos, né? Perdido por 1, perdido por 10. Já que perdeu mesmo, deixa o Biden tocar a campanha dele e evita desgastar uma outra figura qualquer no partido que pode ser preservada para uma futura eleição. Porque político é assim. Aqui, nos Estados Unidos, no Peru, na Suíça, no Canadá, enfim, na Etiópia, onde quer que seja. Os caras só pensam numa coisa. Em duas coisas. Nessa eleição, na próxima eleição. É isso, basicamente. Então, pode ser que os democratas optem por essa saída também. Olha, quer saber? Vamos em frente. Toca o barco assim mesmo, já está perdido. Deixa o Biden se esfolar de vez e veremos o que acontece daqui 4 anos. O problema é o seguinte: haverá daqui 4 anos? Muita gente entende que o Trump pode tentar corromper a democracia dos Estados Unidos, né? Ele tentou virar a mesa. Isso é fato, não é avaliação, não é achismo. Isso é fato a partir de investigação. Ele tentou fazer com que delegados republicanos virassem votos. Votos que não foram para ele, fossem contabilizados para ele. Vendo que isso não daria certo, ele partiu para uma tentativa de insurreição, submetendo apoiadores violentos a uma espécie de lavagem cerebral e estimulando, fazendo com que alguns deles fossem até o Capitólio para evitar a confirmação da vitória de Joe Biden naquele dia 6 de janeiro de 2021. Morreu gente naquele episódio, não é? Então, como será o mundo? Como serão os Estados Unidos? Como será a América num novo mandato de Donald Trump, quando terminar um novo mandato de Donald Trump? Mas muita calma nessa hora, esse assunto ainda vai decantar, a gente vai entender melhor qual é o impacto dele, qual vai ser a reação dos democratas, o que é que vai acontecer com o eleitorado norte-americano, né? Se eles vão, de fato, interpretar que querem matar Donald Trump porque ele é um sujeito que vai colocar o sistema para baixo, um sistema que muitos americanos consideram falido, ou ele é alguém que estimula a polarização e os americanos querem um pouco de paz, querem um pouco de tranquilidade. A gente vai saber disso ao longo dos próximos dias, dos próximos meses e, mais importante, sempre juntos aqui no Flow News. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.